O livro de Malaquias ele vai começar num tom difícil, né? Num tom árduo. Já vai logo de início dizer que há uma sentença pronunciada por Deus através de Malaquias. Há algo que Deus quer falar com a nação através deste homem chamado Malaquias. Eu quero que você pense o tempo todo na mensagem e você lembre-se sempre do tema. A história se repete. A história se repete. Esse é o tema da mensagem. Então tudo que iremos falar baseado neste tema. A história se repete. Ok? Mas antes de começarmos entrar no livro de Malaquias e fazer uma contextualização, trazer o livro de Malaquias para os nossos dias atuais e contextualizar o que aconteceu neste livro para o que está acontecendo nos nossos dias e que nós vamos entender que realmente o que aconteceu aqui está acontecendo exatamente em nosso meio. E nós vamos ter um entendimento através da Bíblia, qual é o posicionamento que nós devemos tomar mediante o que está acontecendo hoje, porque já aconteceu neste livro. Então ficou registrado essa mensagem para que hoje Deus ele alcançasse a minha e a sua vida. O livro de Malaquias ele é o último livro do Antigo Testamento e ele vem antes do livro de Zacarias, livro de Ageu, ele vem depois, né, do livro de Zacarias, livro de Ageu. Mas só para que a gente entenda rapidamente qual é o momento da história que nós estamos aqui em Malaquias, antes dessa história acontecer, deste episódio, nós sabemos que o povo de Israel ele foi parar no cativeiro babilônico, né? Sabemos disso. O povo de Israel foi parar no cativeiro babilônico e você consegue ver isso no livro de Daniel, consegue ver isso no livro de Abacuque. Então, o povo de Israel, ele, pelos seus erros, pecados consecutivos, Deus ele permitiu que o povo fosse ao cativeiro babilônico. Eles ficaram lá aproximadamente 70 anos, foi dito pelo profeta Jeremias, e no livro de Daniel também está escrito que Daniel estava lendo o livro de Jeremias e entendeu que duraria 70 anos o cativeiro babilônico. Uma vez que o livro de Abacuque, ele relata alguma coisa sobre essa transição, sobre a Babilônia invadindo Judá, Jerusalém e levando o povo cativo, uma vez que o livro de Daniel é um livro clássico, é um livro muito bom, que vai trazer ali uma noção muito grande de como era a Babilônia e de como era estar na Babilônia, ok? Passa-se o tempo, o povo de Israel sai do cativeiro babilônico. O povo de Israel está retornando para Jerusalém. E no retorno para Jerusalém, muitos salmos são escritos nesse retorno. Salmos que são conhecidos como salmos de peregrinação ou salmos de romagem. Você pega lá Salmos 121, 22, 23, 24, 25, 26, 27, por ali vai. Tem bastante salmo ali que está escrito lá, salmos de peregrinação ou salmo de romagem. A tradução bíblica João Ferreira de Almeida, ela coloca lá esse título para que você entenda e saiba um pouco do momento que aquele salmo foi escrito. Então, o povo agora está saindo do cativeiro babilônico e voltando para Jerusalém. Você encontra, falando sobre essa saída, um pouco no livro de Esdras, você encontra um pouco no livro de Esther, outros livros da Bíblia falam também dessa saída, e alguns salmos, como eu falei, o salmo mais clássico de todos é o Salmo 126. Nós conhecemos, Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe e tal. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, a nossa língua se encheu de júbilo, a nossa boca de alegria, né? É um salmo de romagem, um salmo de peregrinação, Salmo 126. O povo está voltando para Jerusalém após ter saído do cativeiro babilônico. Chegando em Jerusalém, o povo agora tinha uma incumbência em reconstruir o templo. Você vê isso no livro de Ageu. O livro de Ageu, ele vai narrar com muita propriedade a reconstrução deste templo, uma vez que o povo voltou para Jerusalém, mas estava cuidando da sua própria vida e fazendo aquilo que queria.
os seus próprios interesses, quando a prioridade era retornar para Jerusalém e reconstruir o templo para que a adoração fosse restaurada. O livro de Ageu, ele fala sobre isso. Você vai encontrar também, depois do templo ser reconstruído, a adoração ter sido restaurada, você vai encontrar o livro de Neemias, falando sobre a reconstrução das muralhas, a reconstrução dos muros. Neemias está em Suzã, está servindo ao rei, como copeiro do rei, você conhece a história, e ele vai agora para Jerusalém, como autorizado pelo rei. O próprio rei o autoriza, dá as cartas para ele, fornece dinheiro, por assim dizer, tudo aquilo que seria necessário, madeira, né? Pessoas, para que quando chegasse lá, ele pudesse reconstruir os muros. O livro de Neemias termina e o momento histórico ali o templo está restaurado, os muros também estão restaurados e a adoração está restaurada. Tanto que, se você ler no final do livro de Neemias, você vai ver Esdras, o sacerdote, se levantando para ler a palavra de Deus, ler a lei, a Torá, a lei de Moisés, e o povo se levanta também em reverência, o povo curva sua cabeça, o povo chora, o povo se alegra, o povo glorifica e exalta o nome do Senhor. No final ali do livro de Neemias, já tinha os muros, o templo estava tudo ok, então a adoração tinha sido restaurada. Então agora o povo estava na bênção, por assim dizer. Estava já em Jerusalém, estava já com o templo reconstruído e a adoração restaurada, e os muros também que protegiam a cidade já tinham sido concluídos. Passaram-se alguns anos, aproximadamente 15, 20 anos, depende do fundo histórico que você vai buscar, depende do autor, do historiador. Alguns anos se passaram ali, né? E encontramos agora Deus levantando Malaquias e enviando Malaquias para falar da sua palavra a este povo, ao povo de Jerusalém, ao povo de Judá. Povo este que outrora, lembra, estava no cativeiro, que outrora já tinha sido liberto do cativeiro, que outrora não tinha templo, agora tem, que outrora não tinha os muros que protegiam a cidade, agora tem. Este povo estava com a vida destruída. Deus restituiu tudo que se foi perdido. O povo agora está na bênção, por assim dizer. E Malaquias agora é levantado por Deus para poder ir e entregar uma mensagem ao povo de Israel, ao povo de Jerusalém, povo que estava ali na cidade santa. Malaquias é o profeta, ele é uma pessoa, não temos aí muitas coisas sobre este homem, de onde ele veio, de onde ele saiu, quem era a sua família, mas sabemos que o nome Malaquias significa o mensageiro de Deus, ou o meu mensageiro. Então eu já consigo entender que Deus enviou um homem que o nome dele representava o mensageiro de Deus, ou o meu mensageiro. Eu vejo o pai de Malaquias colocando este nome neste menino, porque era assim que era feito nos períodos bíblicos. O nome era uma atribuição dada para o momento atual que eles estavam vivendo, ou para o que eles gostariam de viver, para o que eles gostariam que fosse. Por exemplo, nós temos Isaac, sorriso, ou me fez voltar a sorrir. O momento não era de sorriso, era de tristeza, mas Isaac é sorriso, ou me fez voltar a sorrir. Então vai ser Isaac, porque Deus nos fez voltar a sorrir. Então nós temos aí Abacuque também, que significa aquele que abraça, ou abraço. Abacuque não foi um nome atribuído para o momento que estava sendo vivido, mas algo que a família de Abacuque, ou o pai, queria que ele fosse aquele que abraça, aquele que cuida, aquele que intercede, porque abraçar fala disso, fala de cuidar, fala de interceder. E você vê Abacuque no início do seu livro intercedendo pelo povo de Israel. Então o nome era dado com o propósito do momento que estávamos vivendo, ou do que a família ou o pai queria que o menino fosse. Malaquias foi dado este nome a ele, porque o seu pai, a sua família, queria que ele fosse um mensageiro de Deus. E assim ele foi. Ele se levanta aqui, Deus levanta este homem
para entregar a sua mensagem. E ele começa a entregar essa mensagem ao povo de Israel, ao povo de Judá. Mensagem esta que tem dois caráteres aqui. O primeiro era alcançar o povo e o segundo, os sacerdotes. A prioridade da mensagem de Malaquias aqui é para os sacerdotes, mas também no seu contexto completo do livro tem também por objetivo alcançar o povo, a nação. Mas o principal aqui de Malaquias, pelo menos no início do livro, é alcançar os sacerdotes, ok? Então, uma vez que nós entendemos que a mensagem de Malaquias tinha por objetivo principal alcançar os sacerdotes, eu quero que você comece a pensar já no primeiro ponto que nós iremos abordar nessa mensagem. O primeiro ponto que nós iremos abordar nessa mensagem é que a responsabilidade do culto era do sacerdote. Grave isso. A responsabilidade do culto aqui em Malaquias era do sacerdote, tanto quanto oferecer o sacrifício. Então, se a responsabilidade do culto, de realizar o culto, de organizar o culto e de oferecer o sacrifício era do sacerdote, Malaquias agora é levantado por Deus para entregar uma mensagem de juízo, de sentença, de repreensão contra estes que tinham a responsabilidade de organizar o culto e oferecer o sacrifício, ok? Primeiro ponto abordando essa mensagem a responsabilidade pelo culto era dos sacerdotes e também de oferecer o sacrifício. Malaquias capítulo 1, nós lemos. Agora nós vamos ler no livro de 2 Pedro. Abre lá, 1 Pedro, perdão. Livro de 1 Pedro, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, para que nós possamos começar a fazer uma transliteração, uma contextualização dessa palavra de Malaquias para os nossos dias atuais. 1 Pedro 2, 9. 1 Pedro 2, 9. Eu preciso entender se essa palavra que foi dita para os sacerdotes lá em Malaquias, ela serve para os meus dias atuais. Por quê? Às vezes, tem situações na Bíblia, no Antigo Testamento, que de forma figurada serve para mim. Não de forma literal, mas tem coisas que é de forma literal. Por exemplo, o que é literal e o que é figurado? Figurado é uma figura de sentido, que traz uma comparação entre duas coisas. Porém, fisicamente não é aquilo. Eu pego um elemento e comparo com o outro. Isso é figurado. O que é literal? Literal é a palavra ser empregada de uma maneira e eu preciso cumprir ela hoje da mesma maneira. Isso é literal e o que eu acabei de explicar é figurado. Então, para mim entender se essa palavra que Malaquias utilizou para os sacerdotes se aplica na minha vida hoje ou não, eu preciso ler 1 Pedro 2,9 para facilitar o meu entendimento da mensagem. Diz assim, 1 Pedro 2,9: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Preste atenção. 1 Pedro 2,9 é a carta que Pedro escreve à igreja. Ele escreve duas. Primeira carta e a segunda carta de Pedro. Neste versículo aqui, Pedro está dizendo que nós somos sacerdócio real, geração eleita, nação santa. Olha o que Pedro está dizendo. Somos sacerdócio real. Pedro está dizendo que nós, através de Jesus, somos sacerdotes. Pedro está dizendo que nós, através de Cristo, somos a geração eleita. Pedro está dizendo que nós, através de Cristo, somos a nação santa, povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Então, eu quero que você preste atenção e entenda que todas as vezes que for citado o nome de sacerdotes aqui no livro de Malaquias, volta para lá, está falando de mim e de você. Todas as vezes
que a palavra aqui foi empregada para os sacerdotes naquele tempo, hoje ela está sendo direcionada para mim e para você. Então, eu consigo entender que quando Malaquias aqui, ele vai se levantar para repreender os sacerdotes que estavam fazendo algo que não deveriam fazer, essa palavra de Malaquias, ela se aplica na minha vida. Quem são os sacerdotes hoje? É o pastor? É o presbítero? Sacerdote hoje é o diácono? Sacerdote hoje são quem canta? Não. Todos nós somos sacerdócio real, geração eleita e nação santa. Através de Jesus Cristo, você agora faz parte da família de Cristo. Através de Jesus na cruz, depois que o véu se rasgou, não há mais uma separação. Lembra? Entre o santo dos santos e o santo. E o lugar santíssimo não tem mais separação. O véu se rasgou de cima a baixo. Agora você tem livre acesso ao Pai, através da sua própria oração. Lembra que o sacerdote entrava no templo, oferecia o sacrifício e intercedia pelo povo? Lembra que o povo não tinha o direito de entrar no templo, no lugar santo, e oferecer o sacrifício para a remissão dos seus pecados. Quem fazia isso era o sacerdote. Com o véu rasgado de cima a baixo, Cristo na cruz do Calvário, se entregando pela mim e pela tua vida, eu agora passo a ter o acesso direto ao Pai. Eu agora posso pedir perdão pelos meus pecados, e se este pedido for de coração e gerar conversão dentro de mim, Deus me perdoa dos meus pecados. E estes pecados Ele joga no mar do esquecimento. Então, hoje, eu consigo compreender que não só o pastor, não só o presbítero, não só o evangelista, não só o diácono, não só o ministério é considerado sacerdócio santo. Através da palavra de Deus, eu consigo entender que eu, sendo um membro, tendo aceitado Jesus ontem, eu já passo a ser sacerdócio santo, geração eleita, nação escolhida e propriedade exclusiva de Deus. Eu quero que você compreenda isso porque tudo aquilo que nós iremos falar aqui no livro de Malaquias, a grande maioria está direcionada aos sacerdotes. Então, quando a palavra aqui for direcionada aos sacerdotes, hoje está sendo direcionada para mim e para você, ok? Vamos ler também, abra sua Bíblia lá, no livro de Romanos capítulo 12. Abra lá, Romanos capítulo 12, verso de número 1. E nós vamos dar sequência à mensagem aí. Romanos 12, 1. Então eu já entendi que hoje sacerdócio, santo, geração eleita, nação escolhida, propriedade exclusiva de Deus sou eu. E o sacerdote lá no Antigo Testamento, Malaquias, era responsável pelo culto e também por oferecer o sacrifício, ok? Então agora eu entendo que hoje o responsável pelo culto, por preparar o culto e oferecer o culto com sacrifício, sou eu. Pegou aí? Então, se o sacerdote era responsável por preparar o culto, organizar o culto, oferecer o culto para Deus e ainda também oferecer o sacrifício, eu hoje, na condição de sacerdote, eu preciso preparar um culto para Deus e oferecer o sacrifício para Deus. Romanos 12, capítulo 12, verso 1, vai me ajudar a entender isso. Vai dizer assim, eu digo isso a vocês, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus. Pega isso, hein? Apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Apóstolo Paulo agora está dizendo para a igreja de Roma que nós devemos nos apresentar, o nosso corpo, a nossa vida, como sacrifício vivo, como sacrifício santo e agradável a Deus, porque este é o nosso culto racional. Então vamos lá.
Se no Antigo Testamento o sacerdote era responsável para preparar o culto, todos os ornamentos do culto, e no culto ele ofereceu sacrifício para que Deus viesse a se agradar, ok? Hoje, através de Cristo, eu entendo que eu sou sacerdote. E quem prepara o culto para oferecer para Deus sou eu, no meu individual e no coletivo também com a congregação, com a igreja. Então, entendendo que hoje eu sou sacerdote e que a responsabilidade de preparar e entregar um culto aceitável para Deus é minha, eu entendo também que o sacrifício que vai ser oferecido nesse culto que eu tenho a responsabilidade de preparar, também sou eu. Entendeu aí? Então, eu entendo através da Bíblia que o culto, quem oferece para Deus, sou eu. O culto, quem prepara, sou eu. Quem organiza, sou eu. E quem vai entregar um culto para Deus, sou eu. E no culto tem o sacrifício. E quem é o sacrifício? Sou eu também. Apóstolo Paulo está dizendo, se apresente a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Resumindo aqui, apóstolo Paulo está dizendo que o sacrifício que sou eu tem que ser vivo, não pode ser morto, não pode ser de qualquer maneira. Ele está dizendo que tem que ser santo, tem que ser separado, tem que ser diferente, não pode ser de qualquer maneira, meu irmão. O sacrifício vivo, santo, separado, que sou eu não posso chegar depois de um dia inteiro, não estou dizendo que é errado, mas se torna vendo novela, Netflix, Facebook, YouTube, WhatsApp, cinema, shopping. Eu faço tudo e na hora do culto eu me arrumo rápido, tomo um banho, vou lá e fico lá dentro dando glória. Isso não é culto, meu irmão. O culto no Antigo Testamento tinha uma preparação, tinha umas preliminares. O sacerdote se separava, se preparava para chegar no momento do culto. O sacrifício está separado, está santo, de uma forma que agradaria a Deus, entendendo que hoje eu sou o sacerdote que prepara esse culto e que o sacrifício também sou eu e tem que ser santo. Meu irmão, nós precisamos se separar para cultuar a Deus, precisamos se preparar para cultuar a Deus, e este culto que nós iremos apresentar para Deus, que o sacrifício é eu e você, tem que ser agradável a Deus. O culto não tem que agradar a mim, o culto não tem que agradar a você, o culto não tem que agradar o pastor, o culto não tem que agradar a irmãzinha ou irmãozinho, não, o culto precisa agradar a Deus. Conseguiram entender aí? Esse é o culto racional de vocês, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, ok? Vamos voltar para o livro de Malaquias, volta lá, livro de Malaquias, capítulo 1, verso 6, vamos ler. O culto no Antigo Testamento, ele tinha uns elementos que hoje existem de forma figurada, ok? Eu não vou aqui entrar em elementos de culto, né? Porque cada igreja tem uma liturgia, segue uma liturgia. Porém, a Bíblia, ela esclarece como deve ser um culto, tá? Então, o culto, ele tem vários elementos. Eu quero citar apenas 3, e isso é bem rápido. Um dos elementos do culto é a pregação da palavra de Deus. Um culto, hoje, nos nossos dias atuais, tem que ter a pregação da palavra, tem que ter o anúncio do evangelho. Um culto hoje, nos nossos dias atuais, precisa ter o anúncio da volta de Cristo. Precisa fazer com que o povo chegue ao arrependimento. Um culto, hoje, nos nossos dias atuais, ele tem alguns elementos, são os mesmos que tinha no Antigo Testamento, e hoje nós conseguimos contextualizar. Então, um culto sem a pregação da palavra de Deus não é culto, é apenas uma reunião para fazer qualquer outra coisa, né? Mas culto, ele precisa ter a pregação da palavra, e não pregar as minhas ideias, expor o que eu acho, o que eu penso, não é isso, irmãos. A palavra de Deus está aqui. Se o culto, ele precisa ter a pregação da palavra de Deus, eu preciso ler essa palavra aqui e explicar para o povo. E o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado ao arrependimento. Não sou eu que preciso ficar fazendo coisas extraordinárias,
para o homem poder ser convencido de algo que eu não tenho o poder de convencer. Então, o que convence o homem do pecado ao arrependimento é a palavra. Então, um culto, para ele ser considerado culto, ele tem que ter alguns elementos. Um deles é a pregação da palavra, mas é a pregação da palavra, não é história, não é conversa, não é bate-papo, não é essas coisas aí que nós vemos por aí. Isso não é culto, irmão. Culto tem que ter a pregação da palavra. Tem que pregar o Evangelho de Cristo, anunciar as boas novas do Evangelho. Outro elemento também que tem que ter no culto é louvor e adoração. Isso tinha no Antigo Testamento e precisa ter também hoje para ser considerado culto, louvor e adoração. Mas não é todo louvor, meu irmão, que é adoração a Deus. Então a gente precisa entender aí, porque tem músicas que são chamadas de louvor, mas não adoram e não engrandecem o nome do Senhor. Tem músicas que são chamadas de louvor, mas elas colocam um irmão contra o outro, ela coloca um irmão contra alguém lá de fora, ela causa intriga, causa atrito. Então isso não é louvor e adoração. Louvor e adoração são músicas que dizem que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é majestoso, que Ele é glorioso. Louvor e adoração são músicas que exaltam a Deus, ok? O culto também precisa de oração, né, irmãos? Tinha também lá no Antigo Testamento e hoje precisa ter também. É o mesmo culto, irmão. Só nós estamos cultuando hoje após Jesus, após Cristo ter entregue a vida por nós, da maneira que a igreja de Atos Apóstolos cultuava, né? A Bíblia tem ali maneiras de cultuar e nós precisamos fazer só o que está ali, né? É porque hoje as pessoas querem inventar uma maneira nova de cultuar a Deus. A maneira de cultuar a Deus não é nova, é antiga. É a que está aqui, meu irmão. Aí as pessoas podem até falar, pastor, mas tem coisas que é da atualidade. Tem coisas que são da atualidade e a gente faz e não tem problema nenhum, né? Eu percebo que em alguns casos as pessoas querem seguir a palavra de Deus na íntegra, porque nos trazem benefício. E em outros casos não querem dizer que são coisas da atualidade. Irmão, ou você olha para a palavra de Deus e segue ela de Gênesis a Apocalipse, ou você faz o que as pessoas fazem aí. Inventam, mudam tudo e corrompem o Evangelho, que tem muitas pessoas corrompendo, não o Evangelho, mas distorcendo o Evangelho de Cristo, pregando da forma errada, usando da forma errada e fazendo aquilo que quer, ainda falando que Deus mandou, que Deus disse, quando não disse nada. Então o culto, meu irmão, ele tem vários elementos, tá? Eu citei apenas 3. Tem que ter pregação da palavra de Deus, tem que ter oração e tem que ter louvor e adoração. Se não tiver pregação, não é culto. Se não tiver louvor e adoração, não é culto. Se não tiver oração, não é culto. É alguma outra coisa, só não é culto a Deus. Entendendo que o culto tem alguns elementos e eu sou responsável por esse culto, e eu também sou o sacrifício que eu entrego a Deus, eu preciso ir para a igreja pronto, preparado para o adorar. Eu preciso ir para o culto com os meus irmãos, com desejo, com sede de ouvir a sua palavra e de falar com Deus, porque eu sou o elemento de sacrifício no culto, e eu também sou aquele que prepara o culto. O sacrifício sou eu, e o sacerdote que prepara o culto sou eu. Então eu preparo o próprio sacrifício para o culto, que o sacrifício sou eu mesmo. Então se o sacrifício sou eu, se eu sou o que prepara o sacrifício, eu me preparo para oferecer-me a Deus em um culto racional, vivo, de maneira santa e de forma que venha agradar a Deus. Amém? Esse é o maior objetivo aí do culto, tá? E para a gente fechar aqui essa parte de culto, o culto ele precisa ser completamente cristocêntrico, tá bom? Completamente cristocêntrico. Pastor, o que é cristocêntrico? Cristocêntrico é quando Cristo é o centro, ou teocêntrico, quando Deus é o centro. O culto não pode ser centralizado no homem, o culto não pode ser centralizado em benefícios, né? Ou em situações que vai estar propagando a minha imagem, ou fazendo com que eu seja conhecido, ou qualquer outro motivo, tá bom, irmão? O culto, ele é cristocêntrico, o centro do culto é Cristo, o centro do culto é
Deus. Os louvores são para quem? Para o Senhor. A palavra é pregada de quem? A palavra que é pregada de Deus. E as orações que são feitas para Ele. Então, culto não é lugar de ficar agarrado, culto não é lugar de ficar mexendo em celular, culto não é lugar de ficar batendo papo, culto não é lugar de ficar de conversa, culto não é lugar de fazer qualquer outra coisa que não for oferecer-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, culto é lugar de cultuar a Deus. Lugar de ver filme e de ficar de mãozinha dada é no cinema. Lugar de ficar conversando é na sua casa ou em qualquer outro lugar. Culto não é lugar disso. Culto é um lugar de adoração e adoração a Deus. Amém? Segundo ponto que nós vamos aí observar no livro de Malaquias. Eu quero que você grave isso também. Segundo ponto, tá? Chamavam Deus de Pai e chamavam Deus de Senhor. Leia comigo. Malaquias, capítulo 1, verso 6. Diz assim: o filho honra o seu pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. E vocês ainda perguntam como temos feito isso. Eles chamavam Deus de Pai e chamavam Deus de Senhor. Lembra do tema da mensagem? A história se repete? Aqui, estes sacerdotes chamavam Deus de Pai e chamavam Deus de Senhor, mas desprezavam o nome de Deus. Deus está repreendendo eles, dizendo assim: o filho honra o seu pai e o servo teme ou respeita o seu senhor. A palavra honra significa referência, né? Reverência ou respeito para com. E a palavra temor, ela significa um profundo sentimento de respeito. A palavra temor significa um profundo sentimento de respeito. E a palavra respeito, ela significa obedecer ou ser submisso a alguém. Entendendo que a palavra temor significa um profundo sentimento de respeito, eu entendo também que respeito significa obedecer ou ser submisso a alguém. O que Deus está falando aqui é: vocês me chamam de Pai e me chamam de Senhor, mas não me obedecem, não me respeitam e não são submissos a mim. O que Deus está falando aqui para os sacerdotes é: vocês, em todos os momentos, me chamam de Pai. Pai, nos ajude, Senhor, né? Eles clamam a Deus e chamam a Deus de Pai e chamam a Deus de Senhor, mas não respeitam a Deus, não obedecem a Deus e não são submissos à vontade de Deus, que é a sua palavra. Lembra do tema? A história se repete. Você consegue parar para pensar se existe alguém hoje no nosso meio que chama Deus de Pai, que chama Ele de Senhor, mas não respeita a sua palavra e nem o que ela diz para que eu faça ou para que não faça? Chama Deus de Senhor. Senhor, Tu és meu Senhor, Tu és meu tudo, e o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, santo é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Consegue pensar em alguém que chama Ele de Senhor, mas não respeita a Ele, não obedece a sua palavra e não é submisso à sua vontade? Viu como a história se repete? Da mesma maneira, esses homens aqui chamavam Deus de Pai e Deus de Senhor e não respeitavam a sua palavra e nem a obedeciam. Da mesma maneira, encontramos pessoas hoje, crentes, servos do Senhor, que são sacerdotes de Deus, considerados assim, segundo 1 Pedro 2,9, que nós lemos, e que são responsáveis pelo culto e o sacrifício somos nós, segundo Romanos 12, capítulo 1, chamam Ele de Pai, chamam de Senhor, mas não respeitam a Deus, não temem ao Senhor e não obedecem a sua palavra. Viu como a história se repete? Os mesmos erros que esses homens cometeram aqui há 2.500 anos atrás, aproximadamente,
estamos cometendo nos dias atuais. A Igreja de Cristo comete os mesmos erros que estes homens há 2.500 anos atrás cometeram. Amém? Eu quero que você leia comigo também, para a gente poder pular para o terceiro ponto, João capítulo 14, verso 21. Abre lá, João 14, verso 21. João 14, verso 21. João 14, verso 21. Diz assim a palavra de Deus: aquele que me ama e tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei nele. Vou repetir: aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, a palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem a palavra, que sabe a palavra e guarda, esse aí é o que me ama. E este que me ama será também amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Você consegue perceber aqui que você pode até dizer que ama a Deus, você pode até dizer que ama o Senhor mais do que tudo, mas se você não obedece à palavra de Deus, meu irmão, que amor é esse? Que amor é esse? Jesus está falando aqui no capítulo 14, verso 21, dizendo que aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos e obedece a minha palavra. Esse que me ama, que guarda os meus mandamentos e obedece a minha palavra, esse será amado por meu Pai. Eu também o amarei e eu me manifestarei nele. Quer ver quando você prova que ama a Deus? É quando você dá um grito na igreja de glória a Deus, não é quando você dá um grito de aleluia, não é quando você corre pela igreja sentindo ali a presença de Deus, não é quando você fala línguas estranhas, não é quando você ora e alguém é curado pela misericórdia através da sua oração, não é, meu irmão, quando você compra um carro zero. Você demonstrar que ama a Deus não é quando você prega bonito, não é quando você canta bonito, porque isso é dom, misericórdia e graça. Mas para mostrar que você ama a Deus, você precisa obedecer a palavra de Deus. Obedecendo a sua palavra, você demonstra para Ele que você ama a Ele. Então, meu irmão, quando você vê alguém dizendo que ama ao Senhor, ou quando você mesmo falar, eu te amo, Jesus, primeiro, vê se você obedece a palavra dele, porque Jesus está falando, aquele que me ama de verdade, ele obedece a minha palavra, e esse será amado por meu Pai, eu também o amarei, e eu me manifestarei através dele. Então, sinônimo de amar a Deus é sinônimo de obediência. Voltando para o livro de Malaquias, é o que Deus está cobrando destes sacerdotes, obediência à sua palavra. Amém? Tópico de número 3, terceiro ponto. 5 pontos eu separei aqui, estamos no terceiro, vamos correr porque as horas estão avançadas. Terceiro ponto, grava aí na sua mente ou anota aí: sabia como era para ser feito, mas não faziam. Terceiro ponto que eu quero abordar é um subtema: eles sabiam como era para ser feito e não faziam. Pense no tema da mensagem: a história se repete. Você acha que existe alguém hoje no nosso meio que sabe como deve ser feito, mas não faz? Faz da maneira que quer? Ser sincero. Você acha que existe alguém no meio evangélico hoje que sabe como é para fazer, mas faz da maneira que acha certa e ainda coloca o crédito na conta de Deus? Não, é o Senhor que mandou. Deus, ele sabe de tudo, varão. É Deus que mandou, varão. Não, fica ligado, Deus falou. Você conhece alguém que sabe como deve ser feito, mas faz de uma outra maneira diferente? Então, meu irmão, sabe como deve ser feito? Aqui, está escrito. Tudo tem resposta aqui nessa palavra. Para tudo, a palavra de Deus tem uma resposta.
essa palavra é como nós devemos fazer, e não diferente, mas fazer exatamente como está escrito na palavra de Deus, que é a sua vontade para conosco. Os sacerdotes aqui sabiam como deveria ser feito o culto, sabiam como o sacrifício deveria ser feito, mas estavam fazendo de forma diferente. Como que nós entendemos isso? Vamos ler Malaquias 1, do verso 7 ao verso 10. Malaquias 1, do verso 7 ao verso 10. E vamos ler também o verso 13 e o 14. Diz assim, verso 7 do capítulo 1. Vocês oferecem pão imundo sobre o meu altar e ainda perguntam, o que nós temos errado? Nisso é que vocês estão pensando que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando vocês trazem um animal coxo ou doente, será que isso também não está errado? Ora, apresente isso ao seu governador para ver se o aceitará e se terá aceitação a ti. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 1, do verso 7 ao verso 10, 9. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que Ele conceda a sua graça, mas com ofertas assim, Deus não aceitará. Diz o Senhor dos Exércitos, verso 10. Quem dera que houvesse alguém que fechasse a porta do templo, para que vocês não acendessem em vão o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, assim diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei tais ofertas. Você conseguiu ter um entendimento aí do que nós acabamos de ler? Os sacerdotes estavam oferecendo no altar do Senhor um sacrifício de um animal que era cego, ou um que era coxo, não andava, tinha a pata quebrada talvez, ou um animal que estava doente. E Deus está falando aqui através de Malaquias assim, leva isso aí que vocês estão oferecendo para mim lá para o sacerdote, leva isso lá para o governador, leva isso lá para o prefeito da cidade, para quem governa vocês, e vê se ele vai aceitar tal oferta. Certamente que não. Eu, o Senhor, não aceitarei tais ofertas. E Deus ainda diz, tomara que houvesse alguém que impedisse vocês de entrar no templo para oferecer a oferta, porque estão fazendo em vão. Os sacerdotes até estavam oferecendo o sacrifício, mas por oferecerem da maneira errada, Deus não estava aceitando. Para e pensa, se a história não se repete. Tem muitas igrejas cultuando a Deus, não tem? Muitos cultos de irmãs, jovens, pré-adolescente, culto normal, de louvor e adoração, todo tipo de culto, né? Que são chamados de culto, embora uns não sejam culto, estão longe disso, são reuniões de qualquer outra coisa, menos de culto. Estão cultuando a Deus, não estão lá supostamente cultuando? Estão fazendo, não estão fazendo? Todo o processo de culto e de oferecer o sacrifício que sou eu, eles não estão fazendo? Mas se estiver fazendo da maneira errada, Deus, Ele não recebe. Vamos continuar lendo aqui no verso de número 13 e 14. E eu vou explicar melhor aí, tá bom? Essa palavra aí, Cristina. Vamos ler aí, 13 e 14. Vamos ler. Vou explicar melhor. E vocês me dizem ainda, estou cansado, verso 13 e verso 14 de Malaquias 1, tá? Torcem até o nariz para isso. Ouviram o rosto de lado? Diz o Senhor dos Exércitos, quando oferecem, preste atenção, animais roubados, animais coxos ou doentes, vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor, maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. O que nós acabamos de ler, sacerdotes que eram responsáveis pelo culto e pelo sacrifício
estavam organizando o culto, estavam oferecendo o sacrifício, mas não da maneira correta. Ok, Cristina? Tamo junto. Não da maneira correta. Existe uma maneira certa para cultuar. Existe uma maneira certa para sacrificar. Pastor, qual é essa maneira? Romanos 12, capítulo 1. É um dos textos que a gente pode usar como base. Tem vários, tá, irmãos? Tem vários. Se eu for citar todos aqui, a gente vai fazer vigília de live, né? E o propósito não é esse. Tem vários aqui, mas Romanos 12, capítulo 1 diz que nós precisamos se apresentar, a Deus com o nosso corpo. O nosso corpo, a nossa vida é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Meu irmão, você tem que ir para o culto vivo, com vontade, com desejo de se entregar e de adorar a Deus. Você tem que oferecer o seu corpo como sacrifício santo, separado, meu irmão. Nós precisamos se separar das coisas desse mundo, das práticas desse mundo, para que o nosso corpo, como sacrifício vivo e santo, seja agradável a Deus, ok? Porque o objetivo do culto que nós prestamos é agradar aquele que recebe o culto. O objetivo do culto não é cantar bonito para fazer agenda, não é nada disso. O objetivo do culto não é pregar bonito, fazer movimentos, falar muito bem para poder ter agenda. O objetivo do culto não é o homem, o objetivo do culto é Deus. O culto é cristocêntrico, é teocêntrico. O centro do culto é Deus, é o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, glória e de todo louvor, ok? Ele é o centro das atenções, e não o irmão ou a irmã, ou o ministério, ou qualquer outra coisa. Deus é o centro do culto. Então, quando você cultuar o Senhor, meu irmão, não permita que nada tire o teu foco do centro, que é Deus. Não permita que algo te atrapalhe, que tire a sua atenção de estar atento no centro do culto, que é Deus. Pegou aí? Isso é um culto. Tem outras coisas que nós poderíamos usar também, tá? Mas vamos partir aí para o terceiro ponto. Nós estamos no terceiro ponto, vamos terminar ele, tá? Sabiam que era para ser feito, mas não faziam. Pastor, por que eles sabiam que era para ser feito e não sabiam? O que me garante isso? Primeiro, eles eram sacerdotes. Eles eram instruídos na lei e só chegaram a ser sacerdotes porque foram preparados, capacitados e instruídos na lei para fazer. Mas quando assumiram aqui a posição de fazer, estavam fazendo da maneira errada. Trazendo para os nossos dias atuais, será que a história se repete? Pessoas que são preparadas para ser obreiro, preparadas para fazer a obra, instruídas como fazer na palavra, mas quando tem a oportunidade de fazer, faz errado. Será que alguém é preparado, é instruído, é ensinado, é capacitado? Será que alguém recebe a instrução da palavra de Deus para fazer algo e quando tem a oportunidade de fazer, faz errado? Faz da maneira que quer? De uma maneira diferente, porque a minha ideia no momento pode ser que funcione mais? Será que a história se repete? É claro que sim, meus irmãos. Tem igrejas e igrejas aí que conhecem a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus, que usam essa Bíblia aqui, mas fazem do culto uma festa, fazem do culto uma discoteca, fazem do culto uma atração para que as pessoas possam vir porque se sentiram bem, fazem do culto um atrativo, criam situações para atrair o povo, criam situações alucinantes para o povo vir, apaga a luz, fumaça, globo, são coisas que estão tentando criar maneiras do povo vir, quando a principal coisa que deve atrair o povo até a Cristo é a sua palavra. A principal coisa que atrai o homem até Deus é a palavra de Deus. Meu irmão, se a pessoa vir porque viu algo muito legal, a pessoa não permanece.
se a pessoa não for instruída na palavra, ensinada na palavra, doutrinada na palavra, se não houver conversão, e conversão não é no louvor, libertação, melhor dizendo, não é no louvor, libertação não é na hora que você está orando, irmão, libertação não é na hora do corinho de fogo, não é, irmão, libertação não é quando você está evangelizando na rua, irmão, libertação de verdade é só através da palavra, porque a palavra de Deus é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem na Bíblia dizendo que o louvor liberta. O propósito do louvor é louvar a Deus, ok? Não tem dizendo na Bíblia que evangelizar vai te trazer libertação. O propósito do evangelismo é outro. Libertação é na palavra. Se você não gosta de palavra, você tem um sério risco de não ser liberto. Você pode até louvar, você pode até fazer um monte de coisa na igreja, mas liberto você ainda não é. Será que tem crente que faz um monte de coisa na igreja, é ativo na igreja, está até nos cultos, mas não é liberto? Será? Sabe o que você precisa, meu irmão? Você precisa de palavra, você precisa de Bíblia, você precisa conhecer a palavra de Deus. Josué 1, capítulo 1, verso 8. Josué, medita de dia, medita de noite, tenha cuidado de fazer tudo que está escrito nessa palavra. Dela não se desvie para a esquerda, dela não se desvie para a direita, porque fazendo assim você vai ser bem sucedido, e tudo que você fizer, Josué, eu te farei prosperar. Medita na palavra, meu irmão, de dia e de noite, porque mudança de vida, ela vem através da palavra, e é isso que falta hoje em algumas igrejas. Falta a Bíblia, tem muito louvor, o povo é legal, o povo é gente fina, o povo é 10, tá? Mas falta a Bíblia, falta a palavra, e aí vem um vento, a casa não está edificada na rocha. Quem é a rocha? É Cristo. Cristo é o próprio verbo que se fez carne. O que é o verbo? É a palavra empregada. Então Cristo é a própria palavra. O povo não está com a casa edificada na rocha, vem um vento, vem uma tempestade, e o que acontece com esta casa? A casa desaba. Grande é a sua ruína. Por quê? Não edificou a vida na palavra. Meu irmão, tudo gira em torno da palavra de Deus, porque ela cura, ela salva e ela liberta. Voltando aqui para o terceiro ponto de 5, lembra que eu falei? Vamos correr para o final aqui. Eles sabiam que era para fazer, mas não faziam. Como era para ser feito no tempo deles? Vamos ler Levítico 22. Abre a sua Bíblia. Livro de Levítico, capítulo 22. Tem outros textos na Bíblia que falam a esse respeito, mas nós vamos ler Levítico capítulo 22, verso 17, vai dizer assim, ó, até o verso 22, tá, irmão? 22, do verso 17 ao verso 22, ok? Diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e os filhos de Israel e toda a nação, e diga a eles: quando um homem da casa de Israel ou algum estrangeiro vier até Israel apresentar a sua oferta ao Senhor em holocausto, quer seja em cumprimento de votos, de oferta voluntárias, para que seja aceitável a Deus, deverá oferecer um macho sem defeito, seja ele do gado, do rebanho, de ovelhas ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse você não deverá oferecer, porque não será aceito em favor de vocês. Verso 21. Quando alguém oferecer um sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou oferta voluntária, que seja do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito, para que ele possa ser aceitável. O aleijado, o mutilado, o ulceroso, o sarnoso ou o com cheio de feridas na pele, esse vocês não devem oferecer ao Senhor, e deles não devem apresentar como oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Vamos continuar lendo aqui, irmãos, depois a gente fala 31 e 33 do mesmo capítulo, 31 e 33 do mesmo capítulo.
Diz assim, 31 ao 33, do capítulo 22 de Levítico: guardem e cumpram esses mandamentos. Eu sou o Senhor que digo: não profanem o meu santo nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que os santifico. 33. Eu fui quem tirei vocês da terra do Egito, para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor que digo. Viu aqui? Volta para o livro de Malaquias, lá, Bíblia, livro de Malaquias. Viu aqui como deveria ser feito o sacrifício? Tem outros textos que falam, tá? Esse é o mais resumido. Viu aqui? O sacrifício tinha que ser perfeito, não podia ser aleijado, não podia ser coxo, não podia ser manco, não podia ter sarna, não podia ser mutilado, não podia ter feridas. Tá vendo aqui? O sacrifício, ele tinha que ser perfeito. Deus deixou escrito lá em Levítico, anos atrás, através de Moisés, como deveria ser feito o culto, como deveria ser feito o sacrifício e oferecido em holocausto para que ele viesse aceitar. Estes sacerdotes sabiam exatamente o que deveriam fazer e como deveriam fazer. Conheciam essa palavra, mas não fizeram da maneira que deveria ser feito. Trazendo para os nossos dias atuais, a história se repete, como eu já falei aqui, né? Hoje existem igrejas, existem ministros, membros, existem crentes, sacerdotes, né? Que sabe como deve ser feito, mas não faz. A estes estão reprovados por Deus. Estão oferecendo em vão, estão acendendo o sacrifício em vão. A Bíblia diz em Malaquias que tomara que houvesse alguém que impedisse isso, porque eu não aceitarei tais ofertas. Meu irmão, tenha muito cuidado quando você for fazer e quando você for ser e estiver fazendo. Muito cuidado, meu irmão, porque se a minha vida é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a minha vida, ela precisa glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quarto tópico, para a gente partir para o final, tá? Vamos ser bem rapidinho aí, já temos 1 hora aproximadamente aí. As consequências vêm de saber o que deve ser feito e não fazer, tá? Então, o quarto tópico, o quarto ponto é consequências de não fazer como deveria ser feito. Vamos ler Malaquias 2, do 1 ao 9. Consequências de não fazer como deveria ser feito. Tinha uma lei, tinha uma ordem, tinha um direcionamento de como era para fazer. Eles não faziam. Tem consequências. E quando você faz o certo também tem consequências, porque o homem colhe aquilo que ele planta. Amém? Diz assim, Malaquias 2, do 1 ao 9. E vocês, sacerdotes, este mandamento eu dou a vocês. Se vocês não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome e de me obedecerem, eu enviarei a vocês maldição e amaldiçoarei vocês, as suas bênçãos. Aliás, já tenho feito isso, porque vocês não se importam com o meu nome e não honram a mim. Verso 3. Eis que eu reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês esterco de animal, sacrificado das suas festas, e vocês serão levados embora com este. Verso 4, então vocês saberão que eu os enviei este mandamento para que se mantenha a minha aliança com Levi, tribo de sacerdotes. Verso 5, a minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu fiz isso que lhe dei, para que me temessem. E de fato, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Verso 6, Deus aqui está falando do livro de Levi, lá da aliança que Deus fez através de Moisés com a tribo de Levi, que nós lemos, e mais algumas outras coisas. Verso 6, a verdadeira instrução, escuta, deve estar, a verdadeira instrução na boca, e nenhuma injustiça se achou nos seus lábios. Olha, vou repetir, que embaçou aqui. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça escapou dos seus lábios. Deus está falando de Levi, da tribo de Levi, Arão, os sacerdotes. Ele andou comigo,
e em paz e em retidão. Afastou muitos da iniquidade. Verso 7, escuta, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar instrução, porque ele é o mensageiro de Deus. Sacerdote, lembra? Sou eu e você? Nós devemos guardar o conhecimento, a palavra de Deus, e as pessoas devem buscar instrução em nós, porque nós temos a palavra de Deus. Nós devemos instruir as pessoas acerca da vontade de Deus, ok? Verso 8, mas vocês, está falando aqui 2 sacerdotes aqui do livro de Malaquias, se desviaram do caminho e por meio da sua instrução, escuta isso, levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança que eu fiz com Levi, assim diz o Senhor. 9, por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. E na medida em que vocês não guardaram os meus mandamentos e caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Viu aqui que nós acabamos de ler? Basicamente aqui o que nós lemos é Deus falando para os sacerdotes que eles seriam punidos e que maldições viriam sobre eles por eles não guardarem a palavra de Deus, por eles não obedecerem os mandamentos do Senhor e por eles precisarem ser aqueles que guardavam a lei e os que instruíssem o povo acerca da palavra de Deus, acerca da lei, e eles estavam instruindo o povo acerca das coisas que eles achavam que deveriam fazer. Viu como a história se repete? O que esses homens estavam fazendo aqui? Ao invés de instruir o povo acerca da palavra de Deus e da vontade de Deus para a vida do povo, eles estavam instruindo o povo da maneira que eles queriam. Eles estavam sendo parciais com a lei, imparciais. Eles estavam, como se a lei tivesse frouxa. É como se eles não guardassem os mandamentos e na hora de dar alguma instrução, dar algum conselho, na hora deles falarem alguma coisa para o povo, eles não tinham na sua totalidade a Bíblia como a base, mas a sua própria experiência de vida, o que eles achavam e o que eles pensavam. Basicamente trazendo para os nossos dias atuais, porque a história se repete, é quando alguém vai aconselhar alguém, não aconselha na palavra, aconselha na sua experiência pessoal. É quando alguém vai falar alguma coisa para alguém e precisa falar com base bíblica, porque a palavra de Deus ela tem poder, ele fala baseado em qualquer outra coisa, menos na sua palavra. Estes sacerdotes aqui estavam fazendo isso, e Deus estava os reprovando por isso. Amém? Nós estamos no 4º ponto. Depois você lê lá Deuteronômio 28, porque diz lá: aquele que guardar os meus mandamentos, ouvir a minha voz, as bênçãos virão e te alcançarão. E os que não guardarem os meus mandamentos, não fizerem conforme a minha vontade, maldições vos alcançarão. A maldição, meu irmão, é a ausência da bênção, tá? Se não tem bênção, certamente terá maldição, terá coisas ruins, tá bom? Então, Deus estava falando para eles aqui: vocês conhecem a palavra, vocês são sacerdotes, vocês conhecem Deuteronômio 28, que diz que aquele que obedece a minha palavra aplica, aquele que ouve, aquele que guarda, as bênçãos virão e alcançarão. Vocês sabem disso, e sabem também que no mesmo Deuteronômio 28 está escrito que quem não guarda a minha palavra, não obedece a minha palavra, as maldições também alcançarão. Você não vai ser bem sucedido se não ouvir a minha palavra. Você não vai ser bem sucedido se não fizer o que está na palavra. Você não vai ser bem sucedido se não pautar a sua vida e ensinar as pessoas baseado na palavra. Não vai funcionar, irmão. Não vai dar certo. Porque se a minha experiência de vida fosse capaz e suficiente de resolver os problemas, os primeiros que seriam resolvidos eram os meus. Seriam os meus. Então, o que tem poder para fazer, para mudar e para trazer a bênção de Deus para a nossa vida é guardar a palavra de Deus e aplicar, porque a Bíblia diz que as bênçãos virão e te alcançarão quando você ouve, quando você guarda e quando você pratica. Amém? Estamos no 4º tópico, vamos partir para o 5º ponto, que é o último, e nós iremos encerrar nossa live. Paz do Senhor, Alexandre, pastor Alexandre, Deus abençoe, prazer ter o senhor aqui.
Quinto ponto, tá? Quinto ponto, nós iremos ler Malaquias 3, do verso 14 ao 18. Quinto ponto, Malaquias 3, do verso 14 ao 18. E aí vai o último subtópico, a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. E eu quero que você preste bastante atenção nesse último ponto, que nós vamos encerrar com uma leitura no livro de Apocalipse, tá? E é algo muito forte, muito legal. Eu quero que você receba isso de Deus nessa noite. Quinto ponto, a diferença de quem serve e de quem não serve. Verso 14 do livro de Malaquias, do capítulo 3. Diz assim: vocês estão dizendo, inútil é servir a Deus. Do que adianta guardar os mandamentos e preceitos e andar de luto, em reverência diante do Senhor? Nós estamos vendo os soberbos, eles estão felizes, praticam o mal, prosperam, provocam a ira do Senhor e escapam. Verso 16: então os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros, e o Senhor escutava com atenção o que eles estavam dizendo. Diante de Deus havia um livro escrito com o nome de todos aqueles que temem a Deus, o Senhor, e se lembram do seu nome. Verso 17: eles serão para mim, naquele grande dia que eu preparei, assim diz o Senhor, um tesouro particular, e eu os pouparei como um homem poupa o filho que o serve. Então vocês verão a diferença entre o justo, entre o ímpio, entre o que serve a Deus e entre o que não serve. Vamos ler também capítulo 4 de Malaquias, verso 1 e 2. 4 de Malaquias, verso 1 e 2. Diz assim: pois vem o dia, está chegando, e será queimado como fornalha todos os soberbos, e todos que praticam o mal serão como a palha. O dia que está vindo serão queimados, assim diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria. Eu quero, antes de a gente ler Apocalipse, te esclarecer o que Deus está falando aqui através de Malaquias. É basicamente isso. Ali na nação de Israel, tinham pessoas que temiam a Deus, tinham pessoas que estavam fazendo de qualquer maneira, e tinham pessoas que estavam pensando em parar por causa daqueles que estavam fazendo de qualquer maneira e aparentemente não tinha punição. Então eu quero que você pense no tema que eu disse, a história se repete, pensando nos dias atuais, ouvindo a mensagem que eu vou te dizer aqui. O que tinha naquele povo lá? Uma parte das pessoas estava querendo parar porque estava vendo outros que estavam fazendo de maneira errada, os sacerdotes e outros mais, e aparentemente não tinha punição para esses que estavam fazendo da maneira errada, fazendo de qualquer jeito. Aparentemente eles estavam envolvidos no culto, estavam na nação, estavam fazendo tudo da maneira errada, provocando a ira de Deus, e aparentemente nada estava acontecendo. Estes homens estavam olhando e querendo parar por causa que eles estavam vendo as pessoas agirem de forma errada, fazerem de forma errada, e aparentemente nada estava acontecendo. Então tinha uma classe de pessoas ali que estava dizendo: é inútil servir a Deus. Não adianta eu pagar a maior pressão, buscar o Senhor, subir monte, descer monte, se tem gente que está fazendo de qualquer maneira e nada acontece. Eu não quero mais servir a Deus, porque fulano, ciclano, beltrano, e não tem punição, ninguém pune, ninguém para, faz o que quer, como quer, da maneira que quer, então eu também não vou fazer. Basicamente é isso que essas pessoas estão dizendo, que não querem mais servir a Deus, ou vão parar de fazer a obra porque tinha gente fazendo de qualquer maneira e não tinha punição. Meu irmão, a Bíblia diz que nós devemos olhar atentamente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo o justo.
Olhe para Cristo, meu irmão. Esses homens estavam olhando para o lugar errado, olhando para a pessoa errada. Eles estavam vendo pessoas fazerem a obra de qualquer maneira e aparentemente não tinha punição, e por isso eles decidiram parar. Vê se isso não se repete nos dias atuais, meu irmão. Servos e servas do Senhor não querem mais fazer a obra, param na sua caminhada, e você pergunta: o que Cristo fez com você? Ela diz: nada. O que Deus fez para que você parasse? Ela vai dizer: nada. Então por que você parou? Muito complicado a igreja, o irmão me disse isso, a irmã me disse aquilo, aconteceu um fato na igreja, aconteceu isso lá, o pastor não fez nada, o diácono não fez nada, ou fez e eu não gostei. Irmão, muito complicado, eu não quero mais servir a Deus não. As pessoas que estão lá servindo e fazendo, estão fazendo da maneira que nem é para fazer, mas nada acontece. Eu também não quero mais fazer. É isso que eles estavam dizendo aqui. Só que no meio dos que estavam fazendo de qualquer maneira e aparentemente nada acontecia, tinha também os que estavam parando de fazer porque estavam olhando para estes. Porém, tinha uma outra classe de pessoas ali. E o verso 16 vai dizer: então os que temiam a Deus oravam, falavam uns com os outros, e Deus estava atento, ouvindo tudo. Os que temiam ao Senhor estavam orando e estavam falando. E diz que no céu tem um livro escrito com os nomes daqueles que temem a Deus, que guardam a palavra de Deus e que se lembram do seu nome. E Malaquias vai dizer: preste atenção, eu sei que tem gente fazendo de qualquer maneira, Deus está vendo. Eu sei que tem gente parando de fazer porque está olhando para quem está fazendo de qualquer maneira e achando que não tem punição, e também está largando a obra. Mas Deus está falando: tem ainda uma pequena parte de pessoas que temem a Deus, que têm temor a Deus, que obedecem à palavra de Deus, que respeitam os mandamentos do Senhor. Para estes eu digo que tem um livro lá em cima escrito o nome de cada um deles. Para estes eu digo que naquele grande dia que o Senhor preparou, assim diz o Senhor dos Exércitos: esses, os que temem o meu nome, serão para mim tesouro particular, e eu vou poupar eles como um pai poupa o filho que o serve ou que o obedece. E naquele dia vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e entre quem não serve. Você entendeu isso? Naquele grande dia, você vai ver a diferença de quem serve, de quem não serve. Naquele grande dia, você vai ver a diferença quem é joio e quem é trigo. Lembra Jesus contando que o joio cresce junto com o trigo? Alguém pode separar o joio do trigo? Não. Quem separa? Ele. Naquele grande dia, você vai ver quem teme, quem não teme, quem serve e quem não serve. Então, para mim, vai um conselho para você nessa noite. Se você está vendo alguém fazer da maneira errada, se você está vendo alguém tomar alguma atitude errada, se você está vendo alguém conduzir a sua vida, conduzir o seu ministério, o seu sacerdócio, que você é um sacerdote, da maneira errada, não pare de fazer, porque eles estão fazendo da maneira errada e nada aparentemente está acontecendo. Ore pela vida dele. Se você puder, aconselhe esta pessoa, mas não deixe de fazer por quem está fazendo da maneira errada, mas faça, e não pare de fazer por aquele que um dia entregou a sua vida por você, por aquele que um dia olhou do céu e sentiu um amor de uma maneira inexplicável, a ponto de João falar no capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pare por causa dos outros, continue, porque Deus está vendo tudo. Amém? E você que teme a Deus, que está guardando ali os mandamentos do Senhor, sofrendo, mas está guardando, continue assim, meu irmão. Continue, não pare. Porque se você continuar fiel a Deus, a Bíblia diz que há um livro, o livro da vida, e o teu nome está escrito lá. E naquele grande dia vai ser separado, meu irmão, quem serve de quem não serve. Amém? Vamos ler lá Apocalipse. Abre lá. Apocalipse, verso 21. Apocalipse, capítulo 21.
Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, verso 27. Apocalipse, capítulo 21, verso 27. E eu vou terminar a mensagem, tá bom? Já passou mais de 1h10. Apocalipse, capítulo 21, verso 27. Olha o que diz. Acompanhe comigo, por favor. Todos abram aí. Abram a Bíblia, por favor. Todo mundo abra a Bíblia, em nome de Jesus. Capítulo 21, verso 27. Leia isso. Isso é forte, irmão. Isso é para a tua vida que teme ao Senhor. Fica assim, irmã. A live fica salva. Eu decidi fazer pelo Facebook por esse motivo, né? Eu ia fazer pelo Instagram. O Instagram só comporta 1 hora de live e não fica salva. Depois de 24 horas some. Pelo Facebook dá para fazer até 4 horas, né? E a live fica salva para sempre na linha do tempo. Fique em paz. Apocalipse, capítulo 21, verso de número 27. Olha o que está escrito, irmão, nessa palavra. Isso é forte demais. Não nela, tá falando da Nova Jerusalém, tá? Do novo céu, da nova terra, onde nós estaremos. Nela não entrará nada que seja impuro, nem quem pratica abominações e mentira. Somente entrarão os que têm o nome escrito no livro da vida, que pertence ao Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Escutou isso, meu irmão? Nela só entrarão os que têm o nome escrito no livro, que pertence ao Cordeiro de Deus. Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E aí você volta lá para Malaquias, a mensagem de Malaquias, no capítulo 3, verso 14, 15 e 16. Mas para vocês que temem ao Senhor, que guardam os seus mandamentos, há um livro escrito em nome de vocês. E naquele grande dia que eu preparei, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu pouparei vocês, como um pai poupa um filho que o serve e que o obedece. Vocês, naquele grande dia, serão para mim tesouro particular. Meu irmão, o que Malaquias está falando aqui, no seu capítulo 3, mediante a pessoas que estavam fazendo a obra de qualquer maneira, e mediante a outras que queriam parar, porque estavam vendo estes fazer de qualquer maneira, e por isso queriam parar também. Malaquias está falando para esse pequenininho povo aqui, que teme a Deus, que guarda os mandamentos, que obedece a palavra. Malaquias está falando para vocês. Tem um livro lá em cima, e o nome de vocês está escrito lá, de todos aqueles que temem a Deus. E Malaquias termina dizendo: naquele dia que eu preparei, assim diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias está falando uma palavra escatológica, uma palavra que ainda irá se cumprir quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Naquele dia que eu preparei, assim diz o Senhor dos Exércitos. Que dia é esse? É o dia da volta de Cristo, que ele vai voltar para buscar a sua igreja lavada, remida, santa e separada. Deus irá enviar seu Filho Jesus para buscar a sua igreja. E quem vai entrar na Nova Jerusalém, meu irmão? Quem vai entrar lá na Cidade Santa? Apenas quem tiver o nome escrito no livro da vida. E esse livro pertence ao Cordeiro de Deus. E quem tem o nome escrito no livro da vida? Malaquias diz aqui: aqueles que temem ao Senhor, que se lembram do seu nome. Temor é um profundo sentimento de respeito. Respeito é obediência e submissão a. Então, temor é um profundo sentimento de respeito e obediência. Então, se eu temo a Deus, eu tenho um profundo sentimento de respeito e eu obedeço a palavra dele. Amém? E eu quero deixar essa palavra para você. A história se repete. Esse foi o tema da nossa live. Pessoas que há 2.500 anos atrás, aproximadamente, tá, irmãos? Mais ou menos, tinham a responsabilidade de cultuar, tinham a responsabilidade de oferecer o sacrifício, mas estavam oferecendo animais coxo, aleijado, manco,
paralítico, doente, quando tinha que ser oferecido perfeito, segundo nós lemos em Levítico 22. Pessoas que sabiam como tinha que ser feito, mas não faziam. Pessoas que sabiam como era para ser feito o culto, mas não faziam o culto como tinha que ser feito. E Deus não estava recebendo. Meu irmão, o chamado culto pode parecer até que está legal. Pode parecer que está bonito, as luzes apagadas, pisca-pisca, fumaça. Pode até parecer que está legal, o povo correndo pela igreja, rodando e parecendo que Deus está até operando. E Deus pode estar até operando, meu irmão. Deus pode estar até operando. E o povo pode estar rodando, o povo pode estar correndo, o povo pode estar marchando, o povo pode estar falando em línguas. E Deus pode estar presente, pode estar operando, ok? Se o culto estiver sendo feito da maneira que Deus disse que era para fazer. Agora, se o que você vê parece um culto, mas não é feito da maneira que Deus disse que deveria ser feito, nunca foi culto. Porque o culto, ele tem uma maneira de ser feita, e a maneira é bíblica. Sabe por que a maneira do culto está descrita na palavra? E a gente vai encerrar a live. Sabe por que a maneira de cultuar Deus está escrita na palavra de Deus? Sabe por quê? Primeiro, a palavra é de Deus. Segundo, a vontade é de Deus. Terceiro, quem recebe o culto? Não é Deus? Então Deus sabe como Ele quer exatamente receber um culto. Deus não falou para mim e para você. Deus não falou para o sacerdote assim: faz o culto aí como vocês tiverem afim, como vocês acharem que deve ser feito, e cultua aí. Vai, faz do jeito que você achar melhor. Irmão, Deus não disse isso. Deus não falou isso. Não, pode cultuar. Eu vou falar com você, toda vez que você for cultuar, eu vou falar contigo como é para fazer. Varão, quando for cultuar, eu vou falar o que eu quero no culto. Aleluia. Deus não disse isso, irmão. Preste atenção. Deus deixou escrito como era para ser o culto. Sabe por quê? É assim que Ele quer ser adorado, meu irmão. Deus quer ser adorado da maneira que Ele deseja. Então, se você adorar Deus de uma outra maneira que não é a maneira que Ele quer, Ele não recebe. É isso que a gente precisa entender. Que a minha boa intenção pode ser apenas uma boa intenção, mas não se torna... não vai ser recebida por Deus se a minha boa intenção não tiver na palavra. Apenas é uma boa intenção, ok? Então, a boa intenção, ela não serve de nada quando não tem base bíblica. Agora, se a intenção é boa, se o desejo ele existe, e se eu estou fazendo o culto como a palavra manda, meu irmão, fica tranquilo, porque Deus vai receber o teu culto, o teu sacrifício, você vivo, santo, agradável a Ele, a glória vai descer, o céu vai se abrir, você vai receber dons, você vai receber de Deus, Deus vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, vai mudar teu cativeiro, Deus vai mudar a tua vida, se você fizer da maneira que Ele deixou que deve ser feito. É só isso. O principal erro desses homens aqui foi saber como era para fazer e não fazer como tinha que ser feito. Fizeram como queriam fazer. A história se repete? Repete, é claro que repete. Hoje tem pessoas que sabem como é para fazer. Ministros, né? Homens e mulheres que são do ministério, que são da igreja, a igreja em si. Tem pessoas que têm a responsabilidade, sabe como deve ser feito, mas não faz. Deus está recebendo? Tá não, meu irmão. Pode ser até aplaudido pelos homens, pode até gerar foto no banner, pode até gerar agenda, aplauso, mas lá do céu Deus está olhando e falando: não foi assim que eu mandei fazer, não é assim que eu quero que me cultue, não é assim que eu quero que sacrifice, não é assim que eu quero que faça, eu deixei escrito na palavra como é para fazer. Tá entendendo? Existe um manual de instrução, uma maneira correta de ser feito, e ela está aqui, palavra de Deus, para minha e para a tua vida.